Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Me chamo Luiz Me chamo Roseane. Me chamo Ana Paula. e a gente vai falar sobre a composição das coisas que nos cercam. É, as coisas que nos cercam eles são formadas por misturas. E entender a composição do mundo no nosso redor é fundamental para compreender, né, a sua química. E hoje vamos explorar como essas substâncias se organizam, como elas se combinam e como é o comportamento dela nos objetos e nos materiais que utilizamos diariamente. O que são as coisas que nos cercam? Tudo ao nosso redor é feito de matéria. Matéria é definida como tudo que possui massa e possui um lugar no espaço, ou seja, possui um volume. Isso vai desde o ar que respiramos, os alimentos que comemos, os materiais que a gente constrói, cada um possui uma composição química diferente. Como temos como exemplo a água, né, que é essencial para a nossa vida, ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Eh, Nós mesmos, os organismos vivos, como nós seres humanos e os animais, né, são formados por diferentes compostos e substâncias complexas combinadas, o ar, que ele é formado por a mistura de gases, e os metais, que são elementos puros e também podem formar misturas de substâncias quando eles se juntam. É, as substâncias, elas podem ser uma substância pura ou uma substância composta. A substância pura, ela é quando tem um material com composição química definida e constante, e ela possui as propriedades físicas e químicas com características que não variam independente da quantidade. Temos como exemplo a água destilada, né, que é o H2O puro, sem as impurezas ou outros componentes dissolvidos, porque a água ela é o solvente universal. Temos o ouro puro, que é um elemento químico, na sua forma de 24 quilates, ele é puro. O sal de cozinha, o NaCl, puro, refinado e cristalizado. Nós possuímos dois tipos de substâncias puras. Nós temos substâncias puras simples e as substâncias puras compostas. As substâncias puras simples, elas são formadas por um único átomo de elemento químico, como por exemplo oxigênio, formado por moléculas de oxigênio, nitrogênio por moléculas de nitrogênio e ferro por moléculas de ferro. Os compostos são formados por dois ou mais elementos químicos ligados, como por exemplo a água, que é formado por moléculas de hidrogênio e oxigênio, o dióxido de carbono, formado por moléculas de carbono e oxigênio, e o açúcar, que é formado por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Que, como a gente pode observar, são duas moléculas de substâncias químicas diferentes. E essas misturas, quando as coisas se juntam. Uma mistura ela vai se resultar da combinação de duas ou mais substâncias que mantêm suas propriedades individuais. E diferente dos compostos químicos, esses componentes, quando ocorre essa mistura, eles não se ligam quimicamente, formando-se uma reação química. Ela tem como uma característica principal uma proporção variável dos seus componentes. Elas possuem as suas propriedades intermediárias mantidas e podem ser separadas fisicamente. E, como eu disse anteriormente, elas não possuem uma reação química envolvida. As misturas homogêneas, a aparência uniforme. Nas misturas homogêneas, os componentes distribuem-se uniformemente. A composição é a mesma em qualquer parte da mistura, apresentando uma aparência única e consistente. No caso atmosférico, é uma mistura de gases sem separação visual entre os componentes. Água com sal é uma solução onde o sal se dissolve completamente na água. As ligas metálicas
é uma combinação de metais que formam uma estrutura uniforme. Outro tipo de mistura é a mistura heterogênea, que ela é visível as diferenças. Nas misturas heterogêneas, os componentes permanecem distinguíveis. É possível observar claramente as diferentes fases e separações sem uniformidade na composição. Ou seja, elas podem ser chamadas de polifásica. Por quê? Porque a mistura heterogênea ela apresenta duas ou mais fases. Exemplos de misturas heterogêneas temos a areia e a água, que é uma fase claramente separada e identificável a olho nu. Temos o óleo e a água, que é um líquido que não se misturam, formando camadas distintas. Esses dois exemplos a gente percebe que ela tem duas fases. E temos também feijões mistos, né, que são componentes diversos, visíveis e separáveis manualmente. Além das misturas, né, a gente também tem métodos para separar elas. Existem algumas técnicas, né, para separar essas misturas, como a filtração, que essa técnica ela separa sólidos de líquidos utilizando papel filtro ou uma membrana porosa, né? Ela é muito utilizada no nosso dia a dia, tipo no preparo do café, para separar o pó do café do líquido, na filtração da água, para ela ficar boa para o consumo. A destilação, ela utiliza-se do aquecimento e a condensação dessa substância para separar os líquidos, utilizando-se o ponto de ebulição, que é uma propriedade física dessa substância. Quando ela utiliza-se duas substâncias com as densidades, o ponto de ebulição diferentes, chama-se a destilação simples. Quando se utiliza-se com os pontos de ebulição parecido, é a destilação fracionada. Já na separação magnética, utiliza-se o uso do ímã para separar esses materiais ferromagnéticos da mistura. Ela é muito utilizada na coleta de lixo para separar os materiais, utilizadas também na indústria mineradora e na indústria alimentícia, né, para tirar ferros pesados, né, e purificar o alimento. A decantação, ela é utilizada-se quando para separar sólidos de líquidos, utilizando-se a densidade daquela substância. Quando se bota esse recipiente dessa mistura em repouso, né, a substância mais densa ela fica localizada mais abaixo do recipiente e a menos densa fica mais na superfície. E fica fácil, né, para fazer essa transferência desse substância para um outro material. E ela deve ser feita de maneira cuidadosa para dar certo esse método. E as aplicações e importâncias no dia a dia. O conhecimento sobre essas misturas de substâncias é essencial em diversos campos no nosso dia a dia, como no tratamento de água, na indústria alimentícia e na produção de medicamentos, reciclagem e outras práticas que melhoram a nossa qualidade de vida. É essencial conhecer essa substância e suas características físicas e químicas, como, por exemplo, a purificação da água, ela é muito essencial no nosso dia a dia, por conta da remoção dessas impurezas e para a água ficar própria para o nosso consumo, no tratamento de resíduos e poluição, e isso auxilia-se o meio ambiente, né, a ser um local mais propício para a vida. Nos processos industriais, né, a produção de materiais e componentes que a gente utiliza no dia a dia, na indústria alimentícia, na refinação de açúcar, de óleos vegetais e dos nossos alimentos em geral. Na farmacologia, né, na produção e purificação dos medicamentos, né, que a gente sabe que utiliza-se muitos compostos químicos e misturas de compostos químicos na fabricação dos medicamentos. E é essencial conhecer como eles reagem no nosso organismo. E a gente só consegue distinguir isso a partir que a gente consegue
saber a composição química daquela substância e como elas reagem quando se misturam, e na reciclagem, né, na separação de materiais para reutilização, como foi falado nos tipos de separação. E a gente agora vai ver isso na prática. Olá, sejam bem-vindos novamente à nossa aula. Agora nós partiremos para a parte prática, onde iremos observar os tipos de mistura, tanto homogênea como heterogênea, e as separações entre elas, alguns tipos de separações dessas misturas. Vamos lá para a aula? Olá, pessoal! Vou estar apresentando sobre as misturas homogênicas. As misturas homogênicas são duas ou mais substâncias. Elas não conseguem perceber a diferença entre elas duas ou mais substâncias. Elas se misturam, se dissolvem, elas são uma única só fase, elas são uniforme e monofásica. E temos alguns exemplos como a água e o sal, o vinagre, a água e a água sanitária, a água, a dipirona e a água sanitária. Vou estar apresentando aqui. A água e o sal, ela é monofásica, se misturam, mas não se percebem. A água e o vinagre de álcool e a água sanitária, elas se misturam, mas são monofásicas, a gente não consegue perceber. Já aqui é a água sanitária, a água e a dipirona. Elas se misturam e ficam em uma única só face. Olá, agora eu vou explicar um pouco na prática sobre as misturas heterogêneas. Aqui a gente vai utilizar a água, a areia, o arroz e o óleo de cozinha. Aqui a gente vai colocar a água, e a terra. Nessa mistura, a gente vai obter duas fases, que é a areia, que vai ficar no fundo, e a água vai ficar em cima, ou seja, elas não se misturam. Nessa outra aqui, utilizaremos a água, o óleo de cozinha. A gente percebe que nessa imagem aqui, nessa mistura, a gente vai obter duas fases também, que é o óleo e a água. O óleo ele vai ficar em cima, não vai se misturar também com a água. Só que eu vou colocar aqui o arroz também. O arroz, ao ser colocado nessa mistura, a gente vai obter o quê? Três fases, o arroz embaixo, a água no meio e o óleo em cima. E através dessas misturas aqui, a gente percebe que as misturas heterogêneas, elas não se misturam. E por elas não se misturarem, elas são conhecidas como misturas polifásicas. Aqui temos a representação de uma mistura heterogênea. Como a gente viu anteriormente, existem dois tipos de misturas, as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. E, além disso, também temos como separar essas misturas, essas soluções. E existem alguns tipos de procedimentos que a gente pode utilizar para conseguir separar essas substâncias em uma mistura. Dando continuidade à nossa aula, hoje iremos trabalhar essas separações de misturas heterogêneas, onde
vamos ver alguns métodos utilizados, como a filtração, a decantação, a catação e a peneiração. Para trabalhar a filtração, nós temos aqui a água misturada com areia. Eu fiz um filtro improvisado com um algodãozinho aqui na ponta e uma pedrinha brita para fazer esse método de filtração, que eles vão servir como o filtro, né, que é a camada, né, que separa a substância sólida, que ela vai ficar retida aqui, e a substância líquida que vai passar por esse filtro e vai sair límpida no outro lado. Agora eu vou despejar a água que está misturada aqui, suja com areia, né? Aqui no nosso funil aqui, que é um filtro improvisado. Vocês podem observar, ó, que a água já está descendo aqui numa coloração mais límpida, ou seja, está ocorrendo a filtração aqui. Agora eu vou deixar aqui filtrando. Quando acabar, no fim eu mostro novamente. Bom, aqui o processo logo após a filtração, aqui a água ficou um pouco mais límpida. E como vocês podem observar aqui no nosso filtro, olha, a gente pode observar aqui, ó, a areia aqui no fundo retida. E aqui embaixo, aqui no outro recipiente que foi feita a filtração, está aqui a água mais límpida. E aqui ficou a areia retida no nosso filtro. Obviamente, né, que essa água aqui não pode ser potável, porque se eu for beber aqui, eu vou ficar com gostinho de areia. Mas, como vocês podem observar, filtrou aqui um pouco, ó. Filtrou aqui um pouco, ó. Tem menos resíduos aqui, né, na água, e ela tá mais límpida. Agora vamos partir para a decantação. A decantação é o método de separação de misturas, onde ela serve para separar tanto duas substâncias líquidas, quanto uma substância sólida e uma substância líquida. Ela utiliza-se da densidade dessas substâncias, que agora a gente vai observar na prática como que funciona a decantação. Aqui dos materiais eu tenho água e areia, e água e o óleo. Vou aqui fazer essas misturas. Aqui, ó, despejar aqui areia na água. Como vocês podem ver aqui, ó, primeiramente fica tudo misturado. Aí, conforme passar o tempo, é para a areia ficar embaixo e a água ficar em cima. A gente pode observar as duas fases. Por conta da densidade, que a areia é mais densa do que a água. Aí ela vai ficar abaixo e a água vai ficar na superfície. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando eu misturo a água com o óleo. Olha. Já observou. Primeiramente a gente pensou que iria misturar. Aí, por conta dessa densidade, a água ficou aqui mais abaixo. E aqui a gente dá de ver essa faixa aqui, né, com o óleo.
Aqui, né, na água com areia, a gente já pode observar aqui a areia que se concentrando mais aqui abaixo. Aqui a água. E aqui tá alguns resíduos que estavam misturados com a areia que ficaram aqui na superfície. E a areia continua se depositando aqui abaixo. Aqui na água com óleo, a gente já pode observar, né, essa separação já dessas duas substâncias, observar essas fases já bem nítidas. A gente vê, né, essa mistura heterogênea com duas fases já bem definidas. Agora, utilizando a colher, eu vou tentar separar a água do óleo. Né? Como o óleo tá mais na superfície, é só eu pegar aqui uma porçãozinha aqui da superfície com a colher. Bem devagarzinho para não misturar com a água. Aqui, ó. Peguei o óleo. Vou despejar aqui em outro recipiente. E é de perceber que é o óleo que eu consegui separar da água, utilizando a colher. Um outro método de separação de misturas é a catação. A catação, ele é um método de separação manual, que ele é utilizado desde a antiguidade e ainda no dia a dia perdura o uso desse método. Ele é utilizado principalmente para separar sólidos que são do mesmo tamanho ou de tamanhos parecidos, mas também pode separar sólidos de líquidos. Quando essa substância sólida a gente consegue, né, pegar ela, né, com algum objeto ou com a própria mão mesmo para separar. Aqui no caso eu vou utilizar a minha própria mão para separar os grãos de milho de grãos de arroz, que está misturado aqui nesse pote. Vamos lá fazer essa catação. Vamos catar. Aqui eu peguei alguns grãozinhos de milho, vou separar aqui nesse potinho. Grãozinhos de arroz. Aqui eu vou separar aqui nesse pote os grãos de arroz. E aqui o grão de milho. Eu tô utilizando a minha própria mão para fazer essa separação. Aqui, ó. Grãozinho de arroz no grãozinho de arroz. Opa, caíram alguns milhos ali, mas vamos botar aqui. Milho. Os milhos. Grãozinho de arroz. Tem mais milho aqui fora, vamos botar ele aqui. No potinho aqui. Tem alguns milhos aqui no grão de arroz, vamos tirar daqui. Só utilizado na preparação de alimento, né, para separar certos grãos. Ele também pode ser utilizado, tipo, quando a gente
vai separar a roupa? A gente está meio que usando indiretamente esse método de catação, né? Que a gente vai separar dois tipos de roupa diferentes. Tipo, as blusas das calças. A gente está usando meio que indiretamente esse método de catação no nosso dia a dia. E o último e o não menos importante, método de separação, que é parecido com a catação, é a peneiração. A única diferença é que na peneiração a gente utiliza a peneira. Também serve para separar dois tipos de substância, quando uma substância sólida é maior do que a outra. Aqui no caso, a gente vai utilizar como exemplo a farinha misturada com alguns grãos de milho. Vou despejar aqui na peneira. E utilizando uma colher, eu vou fazer essa peneiração. E como vocês podem observar, ó, como os grãos de farinha são menor do que o grão de milho, eles estão passando aqui pela peneira. Estão observando ali que os grãos de farinha estão descendo aqui nesse outro recipiente. E os grãos de milho não conseguem passar pela peneira. Aqui, né, é o resultado final, né? O método bastante demorado, né? Demorei um pouco para separar só esse pouquinho de farinha dessa mistura aqui que tava da farinha com o milho, né? Que é o resultado final, a farinha aqui separada do milho. O método da peneiração. Esses métodos que a gente demonstrou, eles são muito importantes no nosso dia a dia. Tanto na indústria, né, na produção de alimentos, na produção de bebidas, na produção de medicamentos. Também é importante no uso do nosso dia a dia, né, como, por exemplo, na questão da filtração da água. A gente também usa alguns métodos na preparação de certos alimentos. E também é importante para o meio ambiente, né, para fazer essa diminuição desses resíduos produzidos nas fábricas para o ambiente. Esses métodos também auxiliam nisso. Muito obrigado por assistir essa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido algo, tenha ficado algo na cabecinha de vocês. E muito obrigado. Até a próxima.